Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, sempre com assuntos importantes, com personalidades de destaque da nossa sociedade. Procure sempre alimentar bem o seu corpo, mas nada de excesso. E não se esqueça de cuidar da alma e da mente. Quando você cuida do seu corpo com uma boa alimentação, tudo flui bem. E a gente vai falar muito sobre isso aqui com a Alessandra Mício, nutricionista. Obrigado pela sua presença aqui, querida. Beto. Bem-vinda. Eu que agradeço. Vamos conversar muito. Aliás, esse é um assunto extremamente importante, mesmo porque sem comer ninguém fica, né? É verdade. É, muito legal. Alessandra Mício Fernandes Pereira, nutricionista formada pela PUC, especialização em administração de unidade de alimentação e nutrição, especialização em educação nutricional, mestrado em educação, saúde, trabalho, faculdade de enfermagem, olha só que legal, pela Unicamp, curso de aprimoramento em alvos genéticos e epigenéticos, estratégias nutricionais eficazes. Aliás, são nomes assim que para nós soa meio complicado. O que vem a ser epigenéticos? Pois é, Alberto, hoje é uma novidade relativa no Brasil. A epigenética... É AIP o nome? Eu falei desculpa, é que tá com E aqui. Imagina, que isso. Tá. A epigenética, ela trabalha, na verdade, com toda a informação genética do paciente e como esse nutriente vai atuar dentro das possibilidades do gene, ativando ou silenciando uma doença. Muito bem. Bom, nós vamos aprofundar mais ainda sobre isso. Afinal de contas, nós procuramos ou nutricionista por qual razão? Sempre porque queremos emagrecer, porque queremos ter saúde? Como é que é? O nutricionista, ele trabalha tanto na prevenção como na doença. O mais importante do nutricionista é trabalhar na prevenção. Na prevenção. Então, na prevenção de doenças, na melhora da alimentação, quando você quer uma alimentação mais saudável, quando você quer se alimentar para fazer uma atividade física, ou você quer se alimentar para evitar certos tipos de doenças que você pode ter ao longo da vida, ou realmente quando você já está doente e precisa... trazer um pouquinho, retomar um pouquinho a sua saúde. Você falou em querer, né, e precisar. A diferença, né, do que eu quero e, na verdade, do que eu preciso. Muito. É muito diferente. Muitas vezes o paciente quer alguma alimentação que não é ideal, é uma alimentação que não é a proposta para ele, mas, às vezes, também ele quer uma alimentação que faça bem. Então, às vezes, eu não consigo colocar o que ele quer como que faça bem. Às vezes, essas coisas se confrontam. Né? Aliás, no seu caso, por exemplo, você pode até não querer, mas você precisa estar em forma pela própria profissão que tem, não é isso? Com certeza. A minha profissão, ela me traz uma responsabilidade onde eu preciso estar bem com a saúde, para poder explicar para o paciente qual é o real motivo da nutrição na vida dele. Exatamente. Então, essa pergunta eu ia fazer lá no fim, né, pra gente, mas você come um torresmo de vez em quando, não? Olha, nem me lembro quando foi a última vez que eu comi isso. Então, mas é possível uma alimentação saudável, sobretudo prazerosa? Com certeza, com certeza. É que o torresmo não é uma coisa que eu gosto. Entendi. Mas digamos que como um chocolate, às vezes. Isso, tudo bem. Então sim, com certeza. A alimentação não precisa ser chata, ela não precisa ser totalmente desprovida de alimentos gostosos, de alimentos prazerosos. Você pode ter também no seu dia a dia esses alimentos. Você só precisa saber dosar. Muito bem, muito bem. Bom, dieta, eu acho que ou todo mundo faz, ou todo mundo fez, ou um dia todo mundo vai fazer. É mais ou menos isso. Pois eu acho. Não gosto muito da palavra dieta também. Aliás, eu ia perguntar, vocês nutricionistas, tem certas coisas que tem um negócio. Por exemplo, um dia me falaram, como eu sou narrador de futebol, um dia o cara falou assim, você que é radiador de futebol? Não, radiador só existe em automóvel. Então me explica, não se pode falar dieta, não?
Eu, como nutricionista, não gosto da palavra, porque acaba dizendo assim, é um castigo, é uma restrição, tem que começar de segunda, sabe? Eu gosto muito de planejamento individualizado, plano alimentar, onde você pode trabalhar com hábitos do paciente também. Plano, você falou individualizado. Às vezes, por exemplo, um plano... Aí, no caso, não seria individualizado. Mas se houvesse um plano genérico, ou seja, eu não consegui usar outra palavra sem ser a dieta. Às vezes, uma dieta funciona para mim, não funciona para você. Funciona para você, não funciona... É assim que a coisa é? É assim que a coisa acontece. Quando a gente fala em individualidade, existem pacientes, por exemplo, na genética mesmo. Quando você faz uma leitura genética de um paciente, de um código genético dele, você consegue descobrir que algumas vitaminas e minerais, por mais que ele tome, ele não absorva. Então ele tem dificuldade de absorção, ele tem dificuldade de usar aquela vitamina, aquele mineral. Por isso eu tenho que fazer uma estratégia dietética eficiente. Que seja para aquele paciente. Antes, por exemplo, de você traçar esse plano individualizado, você precisa conhecer muito o paciente. Sim, é importante um bate-papo grande, uma anamnese que a gente fala para conhecer, exames bioquímicos, como é que está colesterol, triglicérides, diabetes, peso desse paciente, histórico alimentar dele e também a história genética que pode estar acontecendo ou não. A hereditariedade tem muito a ver com isso? É a história genética. É a história genética. É a história genética. Ele traz dos seus ancestrais alguma carga genética de doença ou uma carga genética boa. Digamos assim, genética, Alberto, não é destino. E isso que eu ia perguntar. Não. Você pode alterar. Sim, você pode tanto ativar como silenciar genes. Porque você quer ver, aqui, olha, os meus ancestrais, as minhas tias, lá atrás, no passado, eles eram todas muito gordas. Sim. No entanto, hoje, as minhas primas e os filhos das tias e os netos e tal, bem diferente, completamente diferente. E isso, com certeza, foi o ambiente que traçou. Porque a carga genética você pode ter dessa obesidade. Mas como você traçou uma atividade física, um estilo de vida melhor, uma alimentação melhor, um controle ao estresse, eu tenho melhoria disso. Alessandra Mício, doutora Alessandra, e eu sei que muitas vezes no coloquial é Alê, né? Oi, Alê, tudo bem? Mas querida, nós vamos entrar em coisas específicas daqui a pouquinho, mas eu queria de uma maneira geral. Me fale assim, o que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável onde englobe todos os nutrientes. Eu teria todas as vitaminas e minerais e todos os macronutrientes, que seriam carboidratos, gorduras e proteínas. Isso tudo engloba frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carnes, leites e derivados, laticínios, que nós chamamos. E algumas vezes a gente pode estar colocando alguns alimentos, por exemplo, chás, alimentos que podem contribuir para a calma, como um antioxidante, como uma fruta, que tem um antioxidante diferente. Então, é o guia alimentar brasileiro. Agora, e quando a gente... Bom, estou extremamente feliz sabendo que você aceita tudo isso aí num planejamento individual. Agora, eu quero saber a quantidade. É aí que está o segredo? É aí que está o segredo. A quantidade é individualizada. Cada ser humano tem uma quantidade específica de arroz, de carboidrato, de leite, de iogurte, de queijo, de frutas. E isso o nutricionista que faz. De acordo com a história dele, de acordo com o hábito alimentar dele e de acordo com a doença que talvez ele tenha ou não. Porque você também trata essas doenças na ótica da alimentação. Sim, eu faço o que a gente chama de dietoterapia. É uma terapia baseada numa dieta para o indivíduo específico. Aí você usou a palavra dieta, hein? Que aí você está tratando. Também tem isso aí. Bom, Alessandra, algo que todo homem, ou quase todo homem, muitas mulheres também, mas de uma maneira geral, mais o homem pergunta muito pro nutricionista ou pra nutricionista. E bebida, pode? Pois é, bebida alcoólica, ela é o álcool em si, quando a gente vai olhar todo o processo do álcool dentro do nosso organismo, ele acaba sendo inflamatório.
Ele é maravilhoso porque ele está sempre no meio de festas, de eventos, ele é super importante no dia a dia. Você normalmente associa uma bebida alcoólica e tal a uma festa, nunca a um velório, né? Sempre é uma festa, uma coisa boa e tal. Exatamente. E aí o que acontece? Existe uma quantidade de bebida alcoólica que você pode tomar, mas essa quantidade, ela no Brasil ainda não é especificada. Ela é mais especificada isso nos Estados Unidos, que a gente tem um guia nos Estados Unidos que chama o SDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que traz quanto de bebida alcoólica eu posso tomar. Eu tenho uma saída para você maravilhosa quando eles fizeram essa pergunta. Bebida, doutora? Pode, à vontade, de acordo com as leis, de acordo com a lei seca. Pronto, acabou. É o que pode tomar, não dá para tomar nada. Verdade, mas, não pode nada. E dentre as bebidas, sem aqui fazer propaganda de bebida nenhuma, mas dentre elas, existe uma que é assim mais aceitável, não? Talvez seria o menos inflamatória. Aí o vinho. O vinho. Entraria o vinho tinto, de preferência. Mas também você fala num cálice, no máximo, né? Um cálice de vinho. Olha, a quantidade... Não uma garrafa de vinho, então, né? A quantidade limite que a gente pede, até o último consenso que a gente teve, para os homens, 150 ml de vinho tinto e para as mulheres, 75 ml de por vinho dia? Tinto. Não. Não? Não, às vezes por final de semana. Ah, bom, se fosse por dia, você poderia ir acumulando e tomar tudo. Brincadeira, viu, gente? Não leva muito em consideração o que eu falo aqui, eu gosto de brincar bastante. Mas vamos lá. Eu li um livro certa feita, onde havia assim... aliás, o título do livro é Você Proprietário do Seu Corpo. Onde o livro dizia que você... Primeira coisa na alimentação, independente se você vai comer isso ou aquilo, a primeira coisa é comer extremamente devagar. Isso faz diferença? Isso faz muita diferença. Você tem que mastigar no mínimo, cada vez que você coloca o alimento na boca, de 20 a 30 vezes. Você tem que engolir não o alimento inteiro, porque você só tem dente na boca. E você só vai fazer a digestão na boca. Então, tudo que você engole inteiro, você acaba excretando inteiro. Então, é importante que você engula já mastigado para que as vitaminas e os minerais sejam absorvidos daquele alimento. Então, você tem que ter calma, você tem que mastigar muito bem. Por exemplo, uma refeição como um almoço ou jantar, no mínimo 20 minutos. Tá. Você vê, olha que interessante o que você fala, vem muito ao encontro daquilo que eu li, porque diz lá no livro que você deve colocar um prato de salada e comer em 10 minutos. Se você comer em 3 minutos, você fica 7 minutos esperando para comer o segundo prato. E aí você faz mais 10 minutos. Depois ele libera, você pode comer o que você quiser, mas não tem vontade, não come mais nada. Exatamente, é o que a gente fala que é o comportamento da compulsão alimentar. E existe ainda, Alberto, depois desses 20 minutos que você comeu, existe mais ou menos uns 8 minutos que alguns pacientes têm de compulsão por doce. E aí a gente pede para tomar muita atenção. Às vezes uma dica é escovar o dente, porque na hora de você escovar o dente, você já escova a língua e já tira a memória do alimento. Interessante, Alessandra. Nunca fui assim, fanático por doce. Mas com o passar da idade... Eu fico normal, mas às vezes me dá um desespero para comer doce, que é uma coisa impressionante. O que eu posso fazer para não me fartar de doce? Normalmente, a gente pede para que você coloque uma fruta seca, por exemplo, uma banana seca, sem desidratada, açúcar. Aquelas porque bananas. tudo aquilo desidratado, as frutas secas, já contém o açúcar da fruta. Sim. E isso melhora um pouquinho a vontade do doce. Muito bem, vamos entrar então agora especificamente na área para a qual você está aqui para falar. Vamos falar do trabalho baseado no DNA, que não é data de nascimento antigo, vamos entender bem isso aí, no genoma de cada pessoa. Como é que é isso? O que é isso? Existe um teste que você faz em laboratórios. Os testes hoje, existem testes brasileiros, existem testes americanos, Inglaterra e toda a Europa também contém esses testes genéticos. O teste genético, ele traz todas as informações do seu gene para mim, como nutricionista. Eu vou aplicar, quando eu leio esse teste genético, a nutrigenética, que é exatamente como que está o seu risco para determinadas doenças genéticas, como é o seu metabolismo de gordura,
como é o seu metabolismo de proteína, como é o seu metabolismo de carboidrato, como é a sua absorção de vitaminas e minerais, qual o risco que você tem para determinadas doenças como diabetes, doenças autoimunes que a gente pode ter. Existe o risco também de Alzheimer, mas o risco de Alzheimer ele não vem na nutrigenética, ele já vem no código quando você lê o código genético e você tem como trabalhar isso também. E você, como nutricionista, com base em todas as doenças crônicas, o seu colesterol, o seu triglicérides, a sua obesidade, até a resistência insulínica, a gente consegue ver pelo seu perfil genético. Bom, você consegue trabalhar a dieta para isso. Tá, então vamos lá. Eu vou lá fazer uma consulta contigo. A primeira coisa que você vai me fazer é pedir esses exames. Não. Não? Um bate-papo. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é conversar com você e fazer uma anamnese. Descobrir quem é o Alberto, como que é a alimentação dele, hábito alimentar. Peço os exames, que são exames de laboratórios, exames de sangue. E em terceiro lugar, a gente entra com o perfil genético. De acordo com o resultado dos exames, você traça um perfil para mim. Exatamente. De acordo com toda essa gama de informações que eu vou ter, eu traço um perfil individualizado com alimentos, vitaminas e minerais. Alimentos eu digo carboidratos, proteínas e gorduras. Aí eu entro vitaminas e minerais e posso entrar também com compostos bioativos. Tá. Bom, agora a coisa então ficou bem da sua área, nós vamos, quer dizer, tudo até agora é da sua área, mas agora a gente especificamente vai falar nesse assunto agora. Nesse aspecto, quando se faz um mapeamento genético, é um exame específico para isso? É um exame específico para isso, você recebe um kit, aí você colhe o teu exame através da saliva e isso vai até um laboratório. E você pode ter vários tipos de exames, ou o exame que pega todo o seu DNA, inclusive até doenças raras, toda a informação genética tua. É feito uma vez na vida, porque isso não tem alteração. Ou você pode fazer o só nutricional, onde tem todas as informações nutricionais que você precisa, ou só de atividade física, você consegue ver sua musculatura, como que você ganha, perde massa muscular, e você consegue fazer o cardiovascular, que é aquele, qual é o seu risco de doença para entupimento, infarto, AVC, tudo isso você tem também. E cada um vai trabalhar no seu código específico. O nutricionista, ele vai trabalhar na nutrigenética sempre. Querida, por que isso aí já não se faz, se é uma vez só na vida, por que não faz no nascimento da criança? Pois é, na Inglaterra, que é muito desenvolvido, as crianças já saem da maternidade com o código genético feito. Olha. E aí você já consegue silenciar alguns tipos de doença, saber algumas doenças raras que essa criança tem e consegue silenciar através disso. O que eu acho é o seguinte, você que é da área aí, nutricionismo, né? Nutricionista, mas é a área médica também. Será que eles não conseguem entender lá em cima no nosso governo que tudo aquilo que é preventivo gasta muito menos depois? Isso é verdade, que é o que a gente chama de setor primário. O setor primário gasta muito menos do que o terciário, que é um hospital. Sim, sem dúvida. Entendeu? Fazer um posto de saúde e trabalhar com um nutricionista no posto de saúde, trabalhando prevenção de doenças, ensinando a população a comer, trabalhando com a educação nutricional, isso é fundamental. O imposto do cigarro não paga os custos com as doenças que advêm do cigarro ao longo da vida. É verdade. Eles não têm essa... É verdade. E aí a gente... outra coisa também, o acesso à alimentação que a gente poderia deixar, o acesso à alimentação, a fruta, a verdura, os legumes. Hoje a população troca um suco de laranja por um refrigerante. E dizendo que o refrigerante é mais barato que um suco de laranja, e não é. E não é, porque um saco de laranja, quantos sucos de laranja eu consigo fazer a uma PET de refrigerante? Sim, e que traz obesidade. Verdade. Em todas as classes. Sem contar que você toma uma PET de refrigerante ali, quase metade é açúcar, né? Exatamente. Aliás, antes da gente continuar aqui e do mapeamento genético, fala pra mim. Açúcar realmente é um vilão? Sim, o açúcar é inflamatório. A gente deve abolir o açúcar? Diminuir. Diminuir? Muito. Muito. E escolher talvez uns melhores. Tá. Tipo mascavo, demerara. Muito mas bom. Em alguns casos de doença, retirar. Perfeito, perfeito.
Me fale sobre o açúcar dietético, esse adoçante que você põe no café. O adoçante. O adoçante ele é uma substância quimicamente processada. Ele vem de uma molécula parecida com um açúcar, feita em laboratório. E assim, não existe um consenso ainda se ele é totalmente bom ou se ele é totalmente ruim. Então, o que se faz? Nós montamos um protocolo como nutricionista. Em algumas idades não se usa ou se usa só sob recomendação do nutricionista. Criança, adolescente, gestante e nutriz, que é a mãe que está amamentando, não se usa adoçante. Ou, se necessário, usa muito pouco. O idoso pode usar? Muito pouco. Existe uma quantidade de adoçante que pode se usar ao dia. Leite. Leite. Sou a favor dele. Acho que é uma grande fonte de cálcio que nós temos na natureza, mas ele também deve ser, você deve saber como consumir desde a infância. Que tipo de leite, não colocar leite muito gordo, que tem muita gordura, que pode causar um aumento do seu colesterol ou até aumento do teu peso. Mas na fase da infância, da adolescência, ele é muito importante, porque ele faz toda a formação óssea. Entendi. Já foi vilão, já foi herói, voltou a ser vilão, voltou a ser herói, o ovo. Ele é vilão? Ótimo. Pra gente ele nunca foi vilão. Tá. Pra gente ele nunca foi vilão. Na verdade, o ovo, ele é a melhor proteína que nós temos na natureza. Se você olhar todo o aminograma dele, que são os aminoácidos do ovo, ele é a melhor proteína que nós temos na natureza. Só que ele também deve ser colocado na dieta com quantidades específicas. Não é porque ele é bom, eu vou comer 10 por dia. Não é porque ele é bom, eu vou comer todos os dias. Então, eu tenho que ter uma certa conduta nutricional tem que ter comedimento. Na individualidade. Muito bem. O ovo, quando eu estudava naquele tempo era ginásio, né? Ginásio, depois era o científico e tal. O professor de ciências falava que o ovo era verdadeiramente uma célula. Era o melhor exemplo de célula, que na época eu aprendi que era plasma, citoplasma e núcleo. E o ovo tem exatamente tudo. Mas eu sou muito adepto ao ovo. Muito, muito, muito. E o limão? Dizem que o limão em jejum, tomando um limão em jejum, você alcalina todo o seu corpo, é verdade? Então, a gente não tem ainda uma comprovação. Existem alguns estudos que falam sobre isso, mas a gente ainda não tem a ciência de que esse limão consiga chegar na gordura e quebrar. Sim. O que a gente sabe que consegue chegar na gordura e quebrar são alimentos anti-inflamatórios, atividade física, o aumento do seu metabolismo, isso a gente consegue. Mas o limão em jejum, em alguns pacientes, principalmente os que têm problema de estômago, pode causar muita dor. Muito bem. Doutora, o mapeamento genético, ele cada pessoa tem o seu, né? Cada pessoa tem o seu. É como uma digital? É como uma digital. Você tem todas as informações genéticas. Essas informações genéticas, elas vão, por exemplo, existem o que a gente chama de gene, que é um gene específico. Existe um gene que ele pode ter se transformado no teu corpo e ele chegou até você com polimorfismo, é uma deficiência. Sim. Essa deficiência pode te causar uma obesidade. Entendi. E você pode falar assim, mas eu faço aquela dieta que publica lá na revista, que aquele famoso faz, e para mim não resolve. Por quê? Porque você tem um gene diferenciado daquele famoso que está na revista. E o mapeamento do DNA aí, o nosso estudo, do qual você se utiliza muito, né, esse mapeamento genético, qualquer lugar faz, qualquer hospital faz, qualquer laboratório, como é que é? Não, nós temos alguns laboratórios em São Paulo que faz. Hoje em Campinas eu desconheço o laboratório que faça. Não tem em Campinas que faz? Olha que coisa. Mas se você desconhece, imagina nós então. Pois é, os que eu faço no meu consultório, eu trago eles de fora da Europa. Tá? São os que eu trago da Europa. Existe um muito, muito bom nos Estados Unidos, vários nos Estados Unidos, vários na Inglaterra. E o que eu trago é da Europa. Então, em Campinas, eu consigo fazer dentro do meu consultório. Ah, você faz de acordo com os exames todos que você recebe. Exatamente. Colho todos os exames e em cima da coleta desses exames, eu faço todo o mapa
genético desse paciente, o mapa nutrigenético, e coloco alvos. Então, eu agrupo assim, Alberto, qual é o risco de você ter diabetes, qual é o risco de você ter obesidade, qual é o risco do seu metabolismo ser lento. Sim, mas você me fala do risco e você faz o que eu tenho que fazer para evitar. Primeiro o risco. Tá. Aí depois eu ponho o alvo, que é o que eu vou fazer primeiro. Tá. Eu tenho várias coisas, mas o que eu vou fazer primeiro. E aí eu monto todas as suas estratégias. As estratégias nutricionais e os bioativos. Bioativos vem a ser... Seria, por exemplo, um anti-inflamatório como a cúrcuma, a laranja-moro, que diminui a gordura abdominal. Isso é tudo natural? Tudo natural. Tá. Tudo Até feito por Por nutricionista. lei, o que é nutricionista não pode prescrever uma receita medicamentosa, né? Sim, nutricionista não prescreve medicamentos. Tá. Nutricionista prescreve alimentos como medicamentos. Certo. E o resultado já é assim, visto a olhos nus, rapidinho? Muito bom. Por exemplo, existe um gene que fala muito da compulsão alimentar desse paciente. Se ele tem uma compulsão a doce, se ele tem uma compulsão a vícios. E quando você descobre a compulsão por doce, você trabalha com alguns alimentos que silenciam. Por exemplo, uma canela com gengibre, a gente sabe que tem o poder de silenciar o gene da vontade de comer doce. Quando você trabalha com isso, você sente o paciente ao longo do tempo te contando que tem menos vontade de comer doce. Entendi. Agora, por mais que nós tenhamos evolução nesse segmento, há casos em que não tem jeito sem uma cirurgia bariátrica, sem outro tipo de cirurgia. Uma obesidade mórbida, por exemplo, não tem como só com alimentação. A obesidade, que a gente chama de obesidade mais grave, que é a obesidade grau 3, ela precisa de uma atenção multidisciplinar. Essa obesidade, ela não é só o nutricionista que trabalha. Aí ela precisa, com certeza, de um médico para ver o grau de obesidade e junto com outras doenças, talvez até medicação. Entendi. E o nutricionista trabalhando com alimentos. E aí ela precisa, muitos pacientes precisam de um psicólogo. É muito difícil nós não trabalharmos a obesidade. A própria cirurgia bariátrica exige um psicólogo no meio, Sim. Um endócrino, que é um médico, um cardiovascular também. Você tem muito paciente que faz a cirurgia, depois te procura para corrigir tudo aquilo que ele errou antes da cirurgia, não? Bastante. Porque eu tenho paciente que me procura no pré-bariátrico, né? Para eu conversar um pouquinho como é a cirurgia e o que ele vai poder comer depois, nos primeiros 3 meses. E depois eu tenho os pacientes que que necessitam fazer educação nutricional. Porque se ele não fizer educação nutricional, ele volta tudo de novo aquele peso. Tá. E aí essa volta ao peso Entendi, não, é lógico. Anula toda a tudo. cirurgia. Nossa, você imagina o trauma que deve causar na pessoa, né? Que faz todo o trabalho, de repente, de imaginar que tenha que passar tudo de novo e tal. Você acredita que o tratamento que você faz, personalizado, individualizado, ele é muito mais pela saúde do que propriamente pela estética? Eu acredito em nutrição pela saúde. Pela eu acho saúde. que a estética, ela é um plus, digamos. A estética, ela acontece... Pode até ser consequência, às vezes. Pode até ser consequência, mas assim, quando você pensa em saúde no modo geral, a pele melhora, a visão do corpo melhora, a musculatura melhora, o cabelo melhora, a unha melhora. Autoestima, porque você trabalha tudo. Quando a pessoa se olha no espelho, ou mais magra, quando a pessoa se vê ou com um corpo que ela queria sempre, ela vê que vale a pena trabalhar a alimentação para ter aquele benefício tão maravilhoso dela. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, você está falando assim, eu já estou imaginando. Você, olha, está aqui, você 3 colheres de arroz, uma colherzinha, não sei o quê, meia concha disso aqui e tal. Um prato que assim, primeiro, come-se em prato fundo, jamais, né? Melhor prato raso.
Tem gente até que sugere comer em prato de sobremesa. Sim, tem refeições que cabem. É. Dependendo da mulher, se ela não precisa muito de valor calórico, se ela não faz muita atividade física, às vezes a alimentação dela E a periodicidade da alimentação, de 3 em 3 horas, 2, isso aí como é que é? Depende Uma da época hora. que tinha que ser assim. Depende da hora que o paciente acorda. Se o paciente acorda muito cedo, a gente acaba fazendo de 2 em 2 horas, realmente. Ele não pode ficar sem comer. O jejum prolongado pode causar uma diminuição de metabolismo. Existem alguns jejuns que não, mas o jejum prolongado, a falta de lanchinho no meio da manhã, lanchinho no meio da tarde, O que é esse faz lanchinho? falta. Esse lanchinho ele pode ser uma fruta, ele pode ser um iogurte, ele pode ser uma barra de cereal ou uma barra de umas castanhas, nozes, oleaginosas, como castanha do Pará, castanha do caju. Você, então, quando for 10 horas, aí a nutricionista fala, quando for 10 horas você come uma castanha do Pará. Não é chegar e enfiar a mão lá e pegar assim, né? Uma tem que ser castanha tudo do comedido. Pará. Tem que ser tudo comedido. Tem, Porque, você tem que afinal de aprender a contas, comer. Exatamente, né? Olha, é extremamente interessante, não é? Não pensa que é sacrifício também, porque há coisas que nesses, digamos, tratamentos, digamos assim, que são realmente apetitosas e vale a pena. E uma conversa muito gostosa. Querida, me fale um pouquinho dessas dietas radicais, tipo zero carboidrato, essas coisas todas, só chá, só sopa, esse negócio. E aí, me fala. Pois é, a gente tem muito medo dessas dietas radicais, principalmente porque elas são muito colocadas na internet, né? Então, eu sempre falo para o paciente, onde você leu isso? No doutor, alguma coisa da internet? No doutor fulano de tal? Ele acaba dando risada. As dietas, de modo geral, elas vêm às vezes de uma base científica. Se você pegar um estudo americano ou um curso que você vai fazer nos Estados Unidos, eles falam assim, hoje nosso curso terá 50 dietas diferentes. Eles falam isso, porque para eles dieta é uma coisa muito normal. Aqui no Brasil, a gente já trabalha com esse planejamento individualizado, porque não é tanto dieta que o paciente faz. Essas radicalizações podem causar desnutrições, pode causar faltas de vitaminas e minerais. Então, para você fazer alguma coisa radical, primeiro, não faça sozinho. Procure um profissional para saber por que existe essa dieta e que base científica ela existiu naquela época, que às vezes é um estudo americano, às vezes é um estudo europeu, que base existiu para que esse profissional fizesse essa dieta. Entendi. E aí, assim, dieta vegana, vegetariana? O vegano, ele é bem restrito, né? O vegano, ele acaba, a gente quase que coloca como uma religião, um modo de vida, e o vegetariano, que está muito em moda hoje. Sim. Mas, assim, é preciso também calcular, para que não falte vitaminas e minerais. Porque não dá para ser vegetariano só com alface e tomate. Não tem jeito. Entendeu? Aliás, precisa trabalhar. Alface pode comer à vontade, né? Pode. 10 pés de alface no almoço. Pé de alface por dia, pode. Não vai acontecer nada. Agora, o mapeamento que a gente falou há pouco, genético, que você disse muito sobre a prevenção, ele também atua como correção? Já chegou com problema, aí com o mapeamento você vai corrigir aquilo que poderia ser prevenido? Sim, por exemplo, ele traz N informações, né? São tantas informações aqui, mas ele traz, por exemplo, olha, esse paciente, ele tem um risco de diabetes e essa dieta dele precisa ser baixo em açúcar. E aí você já sabe o estilo de vida. Ou esse paciente pode ter um colesterol alto e as gorduras não podem ser saturadas, aquelas gorduras que entopem. Uma coisa muito interessante que o teste genético traz, a maioria das vezes, é o metabolismo do café, da cafeína. Então, assim, existem pacientes que tomam café e se sentem super bem. Só que depois de 3, 4 horas, o café dá efeito rebote. Então, ele pode passar mal ou ele pode ficar dose dependente. Ele toma o café, sente o benefício do café, aí depois sente aquela fadiga rebote. Tem que tomar de novo para sentir o benefício. Tem que tomar, é dose dependente. Cada vez a dose vai aumentando mais. E isso vem no teu código genético. Como isso é uma doença? Não é uma doença, mas é como você metaboliza a cafeína.
E assim como a cafeína, há outras substâncias também. Outra, como que você metaboliza o sódio, que é o sal, como você metaboliza o açúcar. Puxa, essa pessoa não lida bem com açúcar, o açúcar é um veneno para ela. Falar em sal, em sódio, comida branda de sal é melhor? Melhor coisa. É. Hoje, no Brasil, com o Ministério da Saúde incentivando a diminuição do sódio dos alimentos, a gente tem uma propaganda junto ao Conselho Federal de Nutrição que é descasque mais e desembale menos. Descasque mais, desembale menos, muito legal. Que é para você usar menos o Muito industrializado. legal. Você vê uma coisa interessante, né? Há pessoas que, quando tomam água com gás, estimula mais a diureia. Por quê? Segundo me disse um médico aqui, que água com gás é mais sódio. Tem. E o organismo quer expulsar o sódio, então Sim. faz o processo para que E ele ela se elimine mata mais. um pouco mais a sede, justamente porque ela tem sódio. Ela acaba tirando mais a sede do paciente. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente beba água. Ah. E a quantidade de água por dia depende muito do peso do paciente. Só para você ter noção, são 40 ml de água por quilo por dia. Então você tem que fazer as suas contas de acordo com o teu quilo de peso. São 40 ml por quilo por dia. Eu vou ter que tomar umas 3 garrafas. Mais ou menos isso de aí. 2 a 3 litros de água por dia que a gente pede. Exatamente. E gozado, mas no frio não é muito confortável. A gente não bebe tanta água no frio, porque a gente sua menos também, né? A gente sua menos, a gente não tem tanta habilidade de usar água porque a gente não toma. Então, e tem paciente que fala, mas eu tomo água, eu vou toda hora ao banheiro. Mas isso é normal, porque o teu corpo ainda não está habilitado a usar água, porque você deixa ele em estado de desidratação. Tá. Então, quando você toma água, você começa a habilitar. E as idas ao banheiro são menores. E água com comida? Na hora que você está comendo, como é que faz? O líquido, não a água, o líquido. Não indicamos. Até 150 ml, tudo bem. De uma bebida que não seja com gás e que não seja com açúcar. Até 150 ml, que seria um copinho de água. Pouquinho. Mas o ideal é beber antes e 1 hora depois do almoço ou do jantar. Tomar um copo de suco ou chupar 2 laranjas com bagaço e tudo? Chupar 2 laranjas com bagaço e tudo. Muito melhor do que o copo de suco. Excelente. Laranja, a melhor sobremesa do mundo. Verdade? Da natureza. Exatamente. Mas ela não é muito aumenta a calórica? absorção. De jeito nenhum. E tanto faz a qualidade da laranja? Tanto faz a qualidade da laranja. Ela é a melhor fruta do mundo. Olha, eu não sabia disso, Ela não. ajuda a absorção de todas as vitaminas e minerais que você comeu, do arroz, do feijão, da carne, da salada. Ela ajuda tudo. E ainda com bagaço, que é o branco, ele tem bioativos que a gente estava falando e específicos até para diminuição de obesidade. Então, até 2 laranjas depois da refeição pode show uma? Excelente. 2, pode ser 2? Uma no almoço e uma no jantar. Uma no almoço e uma no pode ser. jantar, sempre. É duro negociar com o nutricionista. Querida, eu não sei você, mas eu adorei falar contigo, viu? Eu também, Alberto. Obrigada. Foi um muito prazer obrigada. enorme. Você é muito, muito didática, convincente, fala. Realmente foi muito legal, viu? Obrigada, Alberto. E vai Eu que voltar aqui, agradeço. viu? Com toda certeza. Gente, vocês gostaram, né? Com toda certeza. Conversei aqui com a Alessandra Mício, nutricionista. Um papo muito gostoso. Cuide da sua saúde, viu? Cuide muito da sua saúde. Não perca a saúde para ganhar dinheiro, porque depois você vai gastar tudo que você teve para recuperar a saúde. Então, leve a coisa numa boa, tá bom? Não se esqueça que eu volto à noite no RF Sport Clube, tá bom? Até lá, pessoal. Tchau. Alessandra.